E aí, pessoal, bem-vindos à aula número 2 do nosso curso de Como se tornar um mago da descentralização. Na aula número um, a gente falou sobre os 5 principais componentes de uma blockchain. E nessa aula a gente vai destrinchar um pouco cada um deles, mostrando um exemplo bem legal aqui, prático, de como isso funciona. Então, chega aí. Então, recapitulando o que a gente falou na última aula, a gente conversou sobre esses 5 tópicos aqui que compõem uma blockchain, que são os nós, os blocos, as correntes ou chains, os mineradores e a função hash. E eu expliquei para vocês um pouquinho sobre como funciona cada um deles. Hoje eu vou demonstrar isso, né, com essa aplicação que está aqui na minha tela aqui em background. E a gente vai passar os detalhes, né, por detrás de cada uma desses componentes para você conseguir entender de uma forma prática, beleza? Vamos começar falando então aqui da função hash. O que é a função hash? A função hash é aquele cálculo matemático que os mineradores precisam resolver para adicionar um bloco na blockchain, certo? Para validar um bloco. Mas o que é essa função hash? Do que se trata isso? Como que é esse cálculo matemático? E bem, aqui na minha tela eu tenho um exemplo bem fácil para você entender o que é a função hash, ok? Mas vamos só para um detalhezinho, uma abstração, né, mais simples ainda para você entender o que é isso. Uma função hash basicamente é uma caixinha preta. Toda a informação que a gente joga dentro dessa caixinha preta, ela gospe em um formato diferente. Simples assim, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois campos, né, que vocês podem ver, que é o campo dados e o campo hash, que tem um número mó estranho aqui. Não se preocupa com isso por enquanto, ok? Aqui em cima, esse SHA-256 hash ou SHA-256 hash, ele é o cálculo matemático que está sendo usado dentro dessa caixinha preta que eu falei agora há pouco, ok? Então, não se preocupa com isso ou como isso funciona por hora. Você só tem que entender que este algoritmo, esse cálculo matemático que gospe a informação que a gente jogou em outro formato, é esse SHA-256, ok? Então, essa parte aqui dos dados que eu estou selecionando agora, que eu posso escrever aqui dentro, é o input de dados nosso. Então, o que seria isso? Seria os dados que a gente vai fornecer para essa caixinha preta. E esse campo de baixo, que a gente chama de hash, é basicamente o que foi escrito aqui, que entrou dentro da caixinha preta e ela cuspiu nesse formato aqui, certo? Então, qualquer dado que eu escrever aqui, ó, vai me gerar uma função hash diferente. Por quê? Porque ele está pegando esta entrada, passando por esse cálculo matemático do SHA-256, e esse cálculo matemático está convertendo essa entrada para esta saída aqui, que a gente chama de hash, ok? Então, qualquer dado que eu escrevi aqui, por exemplo, o meu nome, ele vai fornecer um hash aqui para mim totalmente, né, não é aleatório, né, mas é totalmente estranho aqui nesse conjunto de números e letras. É, e toda vez que eu inserir um novo dado aqui, por exemplo, vou colocar minha idade, ele modifica. Porém, um detalhe importante aqui que vocês têm que se atentar é que se eu apagar, ó, o meu nome, ele voltou para o formato aqui padrão, que é o sem dado nenhum. Se eu colocar meu nome de novo, ó, 2043, ele sempre vai ser o mesmo, ok? Então, sempre a entrada que eu colocar aqui nesse conjunto de dados de entrada da função SHA-256, ele sempre vai cuspir para mim a mesma informação. É isso o que a função hash faz. Ela converte uma entrada, faz um cálculo matemático
dentro dessa caixinha preta, dentro desse algoritmo, que nesse caso é o SHA-256, e gospe para a gente, né, converte, retorna para a gente um valor gerado que é totalmente criptografado, vamos dizer assim. Quando eu digo criptografado, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu colocasse aqui um conjunto de dados, né? Vamos supor meu nome, enfim, eu vou repetir ele aqui várias vezes. Você vai ter essa função hash aqui, certo? E essa função hash, de certa forma, ela representa todo o que foi escrito dentro desse input. Porém, se eu pegar essa função hash e passar para você, e você não souber qual que é a função que está sendo usada, muito dificilmente você vai conseguir encontrar esses dados aqui, certo? Então, o que eu digo com criptografado quer dizer que a gente criptografou esses dados que estão aqui para uma representação de forma diferente. E você só consegue fazer o processo inverso se você souber o que foi usado aqui, qual foi a lógica desta função que foi usada, ou seja, fazer o processo inverso. Esse detalhe vai ser muito importante quando a gente for falar sobre chaves primárias e secundárias. Então, anota isso, beleza? Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que, independente da quantidade de dados que a gente fornece aqui dentro do input, né? Input é entrada, tá? Então é quando a gente fornece informações. Então, independente dessa quantidade de informações que a gente está fornecendo para a função hash, o resultado que ela gospe para a gente aqui, né? Que ela retorna para a gente, é sempre de um número fixo. Ele não se altera, ok? Na verdade, não quer dizer que sempre você vai ter um hash com essa quantidade. Isso aqui depende do tipo de função que a gente está usando. Mas, geralmente, os números variam de 128 a 256 caracteres ou números, tá? A gente fala isso daí de quantidade de bits. Então, a função hash, ela geralmente está entre 128 bits a 256 bits. Esse é o tamanho que ela retorna para a gente, ok? Talvez você tenha entendido que é a função hash, mas não sabe onde que ela vai se encaixar dentro dessa explicação de blockchain. Mas eu posso te garantir que a função hash é um dos componentes primordiais e essenciais para o funcionamento da blockchain. Então, se você tiver dúvidas ainda sobre o que é a função hash, assista esse vídeo de novo e caso tenha faltado alguma coisa aí para o seu entendimento, existem materiais complementares aqui embaixo na plataforma que você pode ler e aprender um pouco mais, beleza? Esse assunto é muito importante e vai fazer sentido nos próximos vídeos quando a gente for falar de blocos e cadeias. Então, leve esse conhecimento com você com muito carinho, porque ele vai ser muito útil lá no futuro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou tentando melhorar os formatos daqui do vídeo, né? De como interagir com vocês e também dentro da plataforma. Espero que vocês coloquem seus feedbacks aqui na parte de comentários e a gente se vê na próxima aula. Abraços!